Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que odeiam, com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em pé de guerra. Com estas palavras, eu quero abraçar a grande família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. O programa Bom Dia Espírito Santo está em seu receptor, seja rádio, estamos por uma rede de rádios, seja computador, seja pela televisão, seja pelo celular. Que Deus seja louvado, que as santas e benfazejas mãos do sábio arquiteto do universo, que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva nesta bela e abençoada terça-feira. Estamos no ar, formando a maior corrente de preces do rádio metropolitano, da Bahia para o Brasil e do Brasil para a Europa, Ásia, África e Oceania. Estamos na maior corrente espiritual de preces, levantando as nossas mãos e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Como é gostoso, como é maravilhoso, como é extraordinário levantar pela manhã, olhar para o céu e dizer: bom dia, Espírito Santo. Porque no momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Coloque aí agora ao lado do seu rádio copo com água. O meu já está aqui. Ponha sob o rádio seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, do boa tarde, do boa noite, Espírito Santo. Tá bem? Olha, antes de você sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai viajar, você que vai para uma audiência, antes de sair de casa, antes de pegar a chave do carro da loja, faça a Deus uma oração de proteção. Você que vai viajar principalmente, se prepare, porque às vezes o mal está naquela nuvem, às vezes o mal está naquela encruzilhada, às vezes o mal está ali do outro lado te esperando. Então, unja a sua cabeça com santo óleo. Faça a Deus uma oração, porque os dias são de trevas, e vá debaixo das potentes mãos de Deus. Tá bem? Graças a Deus pelo domingo. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi domingo, um domingo iluminado, ensolarado, lindo. Um domingo em que celebramos a Santa Ceia do Senhor. Levantamos o cálice, levantamos o pão e participamos da Santa Ceia do Senhor ali na igreja sede. Apesar de termos que separar grupos de 50 em 50 pessoas,
mas todas as repartições do templo estavam lotadas, com o número correto, é lógico. Foram tantas reuniões e o Senhor abriu as janelas dos céus e nos abençoou. Olha, pessoas aqui já me mandando foguinho, mãozinha. Pode continuar me mandando foguinho, mãozinha, ok. Tá bem? Diaconisa Naná já está de pé, Alan Santos já está de pé. O povo está aprendendo a levantar cedo, a acordar cedo para dizer bom dia, Espírito Santo. Porque o bom dia, Espírito Santo, agora é da Bahia para o Brasil e do Brasil para a Europa, Ásia, África e Oceania. O bom dia, Espírito Santo, agora é internacional. Estamos pela Rede Cultura da Bahia, Rádio Cultura da Bahia. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte e por várias emissoras comunitárias levando a palavra de Deus. Deus abençoe Tranvel Silva. Bom dia, chefe evangelista Walter e Tamires, estamos ligados no programa. Vocês acordam cedo, hein? Deus abençoe, como dizia meu velho pai, João Fagundes de Oliveira. Acorda para pegar no chifre do boi, não tinha boi nenhum, era para nós levantarmos. Aí levantava toda aquela turma linda, Daniel, Jair, João, Tereza, Regina, Geraldo. E a gente levantava cedo, uns para ir para o colégio, outros para ir para o trabalho. E meu pai era assim, nos ensinou a levantar cedo. Padeiro, todo padeiro dorme cedo e levanta de madrugada, e assim era meu querido e velho pai, um excelente pai. Saudades. Libni Fonte já está acordado? Milagre, Libni, o que foi que você acordou cedo assim? Seu pai lá em Buquim deve estar de pé já ouvindo o Bom Dia Espírito Santo, mas você, é milagre acordar cedo. Deus abençoe Marinês Linhares aí em Caruaru. Povo de Caruaru levanta de madrugada para a feira de Caruaru. Deus abençoe Caruaru, Limoeiro, Surumbim, Belo Jardim, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Deus abençoe meu querido Bezerros. Deus abençoe Gravatá. Deus abençoe Taquaritinga do Norte. Libni está dizendo, tô ligado, chefe. Amém. Deus te abençoe, é gostoso, é maravilhoso, é excelente levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Meu abraço a todo o povo do sul de Minas que já estão ligados conosco, ao povo de Boa Esperanças, Campos Gerais, Paraguaçu, Lavras, Alfenas. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo aí em Pouso Alegre, o nosso pastor Pedrosa. Deus abençoe Dislene dos Santos, voltando e descansando, sereis salvos no sossego e na confiança, estaria a vossa força. Bom dia, Espírito Santo, amém. Dislene, por onde anda você, menina, que nunca mais apareceu na catedral? Almira Silva, bom dia, Espírito Santo. Acordei cedo para alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Bem-aventurado é aquele que valoriza o alimento espiritual. Olha, ontem várias pessoas ligaram aqui para a rádio, oração com a nossa secretária. Hoje é dia 16 de junho. Muita gente ligando para nós, porque amanhã é o grande dia de subirmos ao altar de Deus, levar o celular com os pedidos de oração do Brasil todo. São mais de 300 pessoas que me ligam todos os dias pedindo oração, jejum, de vários países da Europa, também ali da Venezuela, Estados Unidos. Deus abençoe. Toronto, no Canadá,
tem um compromisso de orar, jejuar e levar ao altar das orações o seu pedido, tá bem? Diaconisa Naná, Almira Silva, pessoas ligaram, Maria Esther de Canções, Marina Souza, Norma Seixas, Patrícia Seixas, Pedro da Silva, Rosimeire Dias, Vera Maria, Aidil Santos, Alexandra Oliveira, Altecrísia Ribeiro, Amélia Martins, Amélia Ribeiro, Caio Antônio, Creunice Portugal, Deise Santana, Doralice Nascimento, Edilene Costa, Edmilson dos Santos, Edmilson Pereira, Costa, Elisângela da Silva, Elza Marques, Erasmo Costa, Eriosvaldo Costa, Florentino Silva, Frank Bispo, Gidalva Pereira, Gideon e Família, Hélio da Paixão, Iraci da Paz, Itaraci Fernandes, Juscelina dos Santos, Lita Ribeiro, Lúcia Santos de Jesus, Maria Joselita, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe também. Creuza Costa já está conosco, eu amo e acordo cedinho para ouvir o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Bispo, bom dia, Creuza. José Antônio de Melo, Pastor José Antônio, Casa da Bênção, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, Deus abençoe. Aí em Santo Antônio do Amparo, na minha querida Minas Gerais, Deus abençoe. Deus abençoe a Raquel, que hoje está aniversariando, a filha da evangelista Alice. Elas de manhã, bem mais cedo, 2 da madrugada, estava dizendo: hoje é aniversário da minha filha missionária. Amém, Alice, Deus abençoe. Hoje é aniversário também do Bispo Wilson José Ribeiro. Já mandei para ele meu abraço, as minhas orações. O Wilson José Ribeiro, bispo da nossa igreja na cidade de Juiz de Fora. Se não me engano, o Wilson está completando 7.7 turbinado e automático. É forte. Deus abençoe Juiz de Fora por ter aí um pastor de um quilate tão refinado como o bispo Wilson José Ribeiro, profeta de Deus, homem de Deus, nosso conselheiro, esposo da missionária Maria das Graças, pai do Abraão, do Ansel e do Júnior. Deus abençoe, bispo Wilson José Ribeiro, na cidade de Juiz de Fora. Eu tenho uma audiência grande em Juiz de Fora, em toda Minas Gerais. Deus abençoe vocês aí em Araxá. Deus abençoe o povo bonito aí em Belo Horizonte, 7 Lagoas. Deus abençoe toda a região metropolitana de BH. É grande a audiência do nosso programa. Alguém diz assim: Almira Silva, bispo, sua camisa está combinando com seu microfone. É isso aí, Almira, hoje eu estou de guarda-pó. Amém. Deus te abençoe, filha. Então, Deus abençoe os mineiros que estão me ouvindo aí em 7 Lagoas, em Betim, em Belo Horizonte, em Alfenas, em Lavras, em Eloy Mendes, Paraguaçu, Boa Esperança, na minha querida Machado. Deus abençoe o povo de Machado. Deus abençoe vocês aí do povoado dos Olhos, onde temos uma igreja viva e abençoada. Eu já preguei aí. Deus abençoe o povo lindo de Três Corações, Varginha. Deus abençoe vocês aí na cidade de Coqueiral. Ontem eu recebi um telefonema de Coqueiral, em Minas Gerais também. Deus abençoe Pouso Alegre. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu abraço ao povo do Pará, do Paraná, ao povo lindo de Santa Catarina, Jataí. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também no Pernambuco, na Paraíba,
lá em Manaus, muitas pessoas comunicando comigo de Manaus. Deus abençoe Manaus, os Marajoara, ouvindo Bom Dia Espírito Santo, porque agora é da Bahia para o Brasil. E é gostoso levantar pela manhã. Hoje era 3 horas da manhã, eu já estava acordado. 4 horas eu abri a porta, levantei os meus braços e disse: bom dia, Espírito Santo. Amanhã, que hoje é a madrugada linda, o céu estrelado, não havia nuvens, e a presença do Espírito Santo. Sei que eu terei um dia abençoado, porque começo o dia adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e comungando a comunhão dos santos. A Eliane Brito, gostaria que vocês orassem por minha mãe, por libertação. Tá bem. Marinês Linhares de Caruaru, Deus abençoe. O Pernambuco já está em sintonia conosco. Olha, vocês podem me enviar uma mensagem digitada para o 9918 62232, 9918 62232. O nosso código aqui de Salvador é 071. Deus abençoe Distrito Federal. Muita gente ali nos acompanham também. José Francisco dos Santos, bom dia, meu chefe. Estou ligado no Bom Dia Espírito Santo, amém. Zuca, Deus te abençoe. Vaso, estamos sentindo saudade de você aqui na rádio, Deus te abençoe. Melhoras, 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 e que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, pastor Francisco. Nós o chamamos de Zuca, é com muito carinho. Deus abençoe. Ele já está acordado também, dormindo desde ontem, amém. É isso aí, descansa mesmo, Vaso. Hilda Ramos, Deus te abençoe, com muita saudade e graça. E fala ali mais alguma coisa, passou rápido, às vezes passa rápido, não dá para falar, mas o Espírito Santo está lendo cada pedido de oração. Pode me enviar uma mensagem para o 9918 62232. O código é 071. Estamos em cadeia com a ICBRN, Rio Grande do Norte, Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia e várias emissoras comunitárias. O Bom Dia Espírito Santo está no ar há 41 anos, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Graças a Deus pelo domingo, porque celebramos a Santa Ceia do Senhor. Ontem, segunda-feira, dia administrativo para nós. Hoje, terça-feira, dia de culto de mulher para mulher com a pastora Marinalva e pastora Jocelina. Já nos preparando para amanhã. Atenção, Bahia, porque amanhã é dia 17, terceira quarta-feira do mês de junho. E amanhã subirei ao altar de Deus com os pedidos de oração. Amanhã é dia de profetizar, cirurgia divina e libertação. Amanhã é dia da cura divina, porque a ciência tem limites. Só pode ir até onde a capacidade científica dá para ir. Mas a cura divina está acima e além da ciência. Já tem o nome, cura divina. Porque vem do santo, vem do divino, vem da bênção de Deus. Amanhã é um dia poderoso. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo.
um tumor, uma depressão, um vírus, uma virose, uma úlcera, uma enfermidade interna ou psíquica ou psicossomática. Quem sabe você fez exames e os exames diagnosticaram ou não diagnosticaram e você está doente, está morrendo, está desaparecendo o seu corpo, você está ficando magérrimo. Vem estar conosco amanhã. Deixe-me orar por você. Colocar a mão em sua cabeça e repreender este mal. Porque às vezes esta enfermidade é espiritual. E quando é campo espiritual, só o poder de Deus pode todas as coisas. Amanhã é dia da entrega do frasquinho com santo óleo, para você ungir a casa, ungir a família, beber e receber o milagre de Deus através da unção. Ao povo da Avenida Paralela, do Le Parque, do Alphaville, a vocês aí do Tocaia, Itapuã, Estela Mares, Mussurunga, ao povo lindo da minha querida Cajazeiras, Estrada Velha do aeroporto, ao povo de Brotas, Pituba, Ondina, Maralina, Cabula, a vocês da Suburbana e da Cidade Baixa, ao povo da Avenida Garibaldi, Centenário e Vale de Nazaré, Vale do Bonocô, a vocês da grande região da Orla Marítima e do Costa Azul. Venha com a sua máscara. Faça uma chapinha linda, um cachinho. E venha à casa do Pai no dia de amanhã. A igreja não está fechada. Por decreto do prefeito e do governador, nós podemos reunir até 50 pessoas. Em cada culto, a igreja está aberta. Eu não entendo por que muitos ministérios estão com a porta da igreja fechada. E os pastores em casa e a igreja fechada. Isto é pecado diante de Deus. Se podemos abrir, a igreja precisa estar aberta. Se temos esta oportunidade de reunir 50, se há várias dependências na igreja, de 50 em 50, cultos de hora em hora, de 2 em 2 horas, muitos pastores de vários ministérios fecharam as portas das igrejas. Eu recebi na sede vários membros dizendo: missionário, vim participar da Santa Ceia aqui porque a minha congregação está fechada. No meio de uma pandemia, muitos pastores com a porta da igreja fechada, e ele em casa, ou na fazenda, ou no sítio. Misericórdia. Mas a porta da catedral e da sede não está fechada. Vem estar conosco amanhã. Hilda Ramos já está conosco, Ademário Pereira também, Deus abençoe. Amanhã é um dia poderoso, não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Não importa se você é crente ou de qualquer uma outra denominação. 8 horas da manhã amanhã, 2 da tarde, 7 da noite, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã é fogo cruzado, 3 cultos na catedral e 3 na sede para atender a todo o povo.
Fogo cruzado. A igreja vai estar em jejum amanhã. Eu sempre falo e repito, eu não estarei sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho comigo mais de 8.000 pessoas em jejum e oração, no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira, mandando para mim a cobertura espiritual para que eu possa cobri-los com o poder do nome de Jesus. Será que você entende o que eu falo? Como é importante ter cobertura espiritual? A igreja me cobre, os membros, e eu cubro vocês com a minha fé e as ministrações no dia de amanhã. Cobertura para prosperidade, livramento, cura divina. Amanhã é um dia forte. Eu estarei distribuindo santo óleo, algo que eu já faço há 41 anos. Para você beber, ungir carro, moto, ungir pessoas doentes, ungir a boca de quem fuma, bebe, de quem é viciado. Na hora que você passar na boca da pessoa, o Exu, beberrão, sairá dele ou dela, ou das drogas. Amanhã é dia da distribuição do santo óleo. Diaconisa Naná está dizendo sim. Entendo, bispo. Amém, Naná. Deus te abençoe, guria. Então amanhã é dia da entrega do santo óleo. Tá bem? Abra o seu coração para o dia de amanhã. Quarta-feira, dia 17. Ou sexta-feira que vem aí, dia 19. Ou domingo, dia 21. Estudo da Santa Palavra de Deus. Aleluia! Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a jovem Raquel, completando 18 aninhos. Deus abençoe Raquel, filha da evangelista Alice. Se estiver me ouvindo lá em Juiz de Fora, quero oferecer este hino também ao bispo Wilson, 77 anos, o nosso conselheiro, nosso orientador, profeta de Deus. O Wilson é uma bênção em nosso Ministério Brasil. Vamos ouvir esta bela canção. Aumente o volume do seu rádio, porque estamos em cadeia com a cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia e RCB, RN Rio Grande do Norte, falando para todo o Brasil, pelo aplicativo Radiosnet, falando também através do aplicativo Radiosnet. Aumente o volume do seu rádio. Vamos ouvir esta bela canção. Informa. No momento em que você ouve este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Há 41 anos na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Deus abençoe Nice Pacheco, que já está conosco, Hilda Ramos, Anaildes Lopes, toda a nossa equipe, muita gente espalhado por este Brasil afora, ouvindo Bom Dia Espírito Santo, pessoas que acordam cedo e já antenados com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí em São Mateus, Linhares, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Nanuque. Deus abençoe todo o povo bonito aí em Caxias do Sul, Canoas, Porto Alegre. Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina, na minha querida Florianópolis. Deus abençoe
Deus abençoe todo o povo em Belém do Pará também. Almira Silva dizendo ali, lindo louvor, gostei, obrigado meu Deus, pois o Senhor é médico dos médicos. Marina de Jesus, Deus abençoe cada dia, segundo a sua vida. Roberto Creu Mendes, Deus abençoe. O nosso segurança que já levantou cedo, Nice Pacheco Freire, Deus te abençoe, Pacheco. Toda Pacheco é abençoada. Nós temos a nossa doutora Aline Pacheco ali na Catedral, a nossa advogada, evangelista, serva de Deus, Pacheco também. Não sei se você, Nice, é parente da Aline Pacheco. Deus abençoe os Pachecos. Roberto também dizendo aleluia, glórias a Deus, Deus abençoe. Vocês aí em Jauá, nossa enfermeira aí em Jauá, todo o povo de Jauá, Arembepe, Deus abençoe vocês em Morro de São Paulo, ouvindo o nosso programa. Também em Valença, Deus abençoe. Praia do Forte, Deus abençoe vocês aí na Praia do Forte. Todo o Sergipe, muita gente em Sergipe. Almira Silva, Deus abençoe sergipanos nos acompanhando. Ontem eu estava ouvindo o nosso pastor ali de Sergipe, o genro do missionário Francisco Paulo, pregando uma mensagem muito profunda sobre o tempo, e falou também sobre a chamada de Abraão, um moço refinado, um pregador jovem e muito refinado. Deus abençoe. Pastor Paulo, esposo da Suzana, ali em Sergipe. Carlos Silva, bom dia, bispo, Casa da Bênção, Caruaru. Amém, Carlos. Você é águia, e toda águia levanta cedo. Deus te abençoe aí em Caruaru, meu querido Caruaru. É grande audiência nossa aí em Caruaru, Gravatá, Bezerro, Surubim, Taquaritinga do Norte, Belo Jardim, Toritama. Deus abençoe. Interessante, Recife, eu ainda não recebi nenhum comunicado de Recife. Olinda sim, temos muitas pessoas me ouvindo em Jabotão dos Guararapes, Olinda, mas Recife ainda não. Alisson de Mara, bom dia, graça e paz, sou daqui do Rio Grande do Norte. Amém, Alisson. Deus te abençoe, filho, e Deus abençoe o nosso querido missionário Juarez Martins, a pastora Selma, o Davi, o Daniel, a filhinha dele, a filha também. Deus abençoe a nossa igreja aí no Rio Grande do Norte. Estamos pela ICB-RN sendo retransmitido. Leila Lopes Almeida, tô ligada. Deus abençoe meu bispo, amém, Leila. Por onde anda você, Leila? Que nunca mais veio para a Santa Ceia, Leila. Jesus te ama, Leila, cuida da sua vida espiritual, Leila, que é para Jesus abençoar sua filha, sua casa, tá bem? Leila Lopes, Deus te abençoe poderosamente. Soraya Pimentel, bom dia, bispo, glória a Deus. Deus abençoe Soraya Pimentel. Pode continuar me mandando mensagens para o 991862-232. Olha, e a santa palavra de Deus está aberta em Lucas capítulo de número 2. Patrícia Lázara, bom dia, bispo. Estou indo trabalhar. Que tenha um dia, Patrícia, de uma excelente produtividade. Jesus te livra de todo mal, tá bem, Pati? Deus te abençoe, guria. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 2, versículo 25 em diante. Lucas 2, 25 fala de um homem de Deus. O nome dele era Simeão, e de uma mulher de Deus. O nome dela era Ana. Toda Ana é abençoada.
Esta Ana aqui era mais abençoada porque era de Jesus. E este Simeão aqui também era abençoado. Olha como diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Aleluia! É lindo contar a história de Simeão. E que um dia alguém também possa contar a sua história. Nem que seja a sua família, seus parentes, lembrar da fé que você defendia e acreditava. Uma história de fé é uma história linda, porque a fé continuará falando diante dos nossos, depois que formos desta vida para outra. Jair Francisco dizendo: bom dia, bispo, a paz do Senhor. A paz, Jair, Deus te abençoe. Jair agora está em alta, você sabe disso, né? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo. Olha as qualidades que ele tinha. Ele era justo. Uma pessoa justa, correta, sincera, honesta, justa, equilibrada. E além de ser um homem justo, ele era temente a Deus. Ele respeitava Deus. Ele amava a Deus, ele temia a Deus, ele servia a Deus, ele era crente. Em casa, na igreja, no vestir, no andar, no falar, no deitar e no levantar. Ele era crente até debaixo d'água. Fiel até a morte. Ele era de Deus. Simeão, ele era justo, temente a Deus. E ele esperava uma bênção. Olha a bênção que ele esperava, rapaz. A consolação de Israel. Ele esperava Jesus. Ele acreditava que ele ia pegar o menino Jesus nos braços. Ele acreditava que ele ia colocar os seus olhos no menino Jesus. Ele esperava com fé. E bem-aventurado é aquele que espera com fé. E olha o que a Bíblia diz: e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia! Ele já tinha a presença, o domínio, o governo do Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo não havia vindo oficialmente, mas já estava sobre ele. Pela santidade que ele praticava, ele atraía a glória e a presença do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. E ele era um homem justo, temente a Deus. Ele tinha as qualidades de Jó. E a Bíblia diz: e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. Olha a revelação. Tem gente que não crê em revelação. Tem gente que não crê em sonhos proféticos. Eu não creio em meninice. Eu não creio em besteira. Mas eu creio nos dons espirituais. A Bíblia diz que foi revelado pelo Espírito Santo. Ele era homem de revelação. Também Ana era mulher de revelação. José, o marido de Maria, era homem que Deus falava através de sonhos proféticos. Paulo era homem de revelação. Porque Deus tem os canais aqui na terra que ele comunica assim. Ele ainda fala com a terra pela palavra e pelos vasos de ouro. Hilda Ramos está conosco, Marinês Linhares, Libni Fontes, Antônio Marcos Almeida, bom dia, bispo,
Amém, glória a Deus, Antônio Marcos. Deus te abençoe aí em Camaçari, seu trabalho, e Deus abençoe pastor João aí em Vilas de Abrantes também. Não é, Antônio Marcos? Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Aleluia! Olha que revelação, que ele não ia morrer. Antes de ter visto o Cristo do Senhor. Primeiro ele ia ver o menino Jesus. Ele ia receber nos braços o Rei dos Reis, o Filho da Virgem Maria. O Espírito Santo estava sobre ele. Aquele dia talvez não era dia dele ir à igreja, mas ele foi levado pelo Espírito Santo, e pelo Espírito foi ao templo. Tem dia que a gente vai pela nossa vontade, mas tem dia que o Espírito Santo nos incomoda, e a gente tem que ir ao templo. Que o Espírito Santo te incomode, para você estar conosco amanhã, ou sexta-feira, ou domingo, porque é tempo de adoração. E Simeão, ele não era nem um sacerdote, ele era um servo de Deus, um ancião. E a Bíblia diz, e pelo Espírito foi ao templo, versículo 27. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou o menino em seus braços e louvou a Deus. Ele lá no templo, aquele homem idoso, a hora que vê chegar aquela garota, aquela menina, jovem Maria, com um bebezinho nos braços, e ao lado dela José, um homem com mais de 40 anos. Simeão aproxima deles e pega o menino em seus braços. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo estende os braços. Quem tem o Espírito Santo ajuda. Quem tem o Espírito Santo, ele louva a Deus. A Bíblia diz que ele louvou a Deus. Ele tomou o menino e ele louvou a Deus. Quem não gosta de louvar é porque não tem o Espírito Santo. Quantas vezes que a igreja está cantando, tem gente no banheiro, tem gente na cantina, tem gente conversando, tem gente brincando na igreja, no celular. Por isso que a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Mas quem tem o Espírito Santo, ele sabe que a igreja é lugar de adoração, é lugar de louvor, é espaço abençoado, é a glória de Deus, é a presença do Senhor ali. Ele pega o menino em seus braços. Então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, eu penso que aquele homem dançou, pulou, com aquele menino novinho nos braços, feliz. Quem está feliz canta louvores. E disse, agora, Senhor, olha a oração que ele fez. José não estava entendendo nada. Não era para ele entender mesmo. Maria não estava entendendo a atitude daquele homem. Apenas conferia em seu coração. Soraya Rodrigues, lindo. Te abençoe, Soçoca. Ligada conosco, não é? Diaconisa Naná, sempre. Nice Pacheco Freire. Tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor,
podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eita maravilha! Segundo a tua palavra cumpre-se em mim pelas visões, pelas revelações. E ele ainda disse: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Eu estou vendo a tua salvação. Está em meus braços. Eu vim ao templo hoje pela revelação. Eu vejo este casal entrando no templo e toma este menino, e o Espírito testifica que ele é o menino Jesus, o enviado, o Deus conosco, o Emanuel, o profetizado por Isaías no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 53. Ele deve ter abraçado, dançado, cantado, porque quem tem o Espírito Santo é feliz. E ele fala: o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele diziam. Maria e José ficou maravilhado do que estavam falando a respeito do menino Jesus. E Simeão os abençoou, porque quem tem o Espírito Santo abençoa. Quem não tem o Espírito Santo joga praga, deseja mal. Quem não tem o Espírito Santo olha atravessado. Quem não tem o Espírito Santo julga. Mas quem tem o Espírito Santo abençoa. Abençoa sua filha, minha irmã. Abençoa seu genro. Transforma esta maldição em bênçãos. Você tem a chave, a cópia da chave de Davi, que pode mudar o caminho e o destino através da sua bênção. Quantas pessoas que fecham o coração, fecha a porta da graça, fecha a bênção para a vida daquele filho, daquela filha, daquele genro, daquela nora, porque não lhe obedeceu. Perdoa e abençoa para que ele vá em paz. Quem tem o Espírito Santo abençoa. Quem tem o Espírito Santo perdoa até 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia. Por que reter? Por que impedir? Simeão abençoou. Simeão tinha o Espírito Santo. Simeão era crente na igreja, em casa, na rua, no trabalho. Simeão era homem de Deus, aonde colocava as plantas dos pés. E Simeão abençoou e disse a Maria. Almira Silva está conosco, Nelma Souza Borges. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. É verdade. Jesus pode ser pedra de escândalo para muitos, mas para nós ele é pedra de esquina. Ele é rocha angular, aonde edificamos a nossa vida, o nosso fundamento espiritual. Então a Bíblia está falando: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Israel espiritual e Israel na geografia lá no Oriente.
e para sinal que é contraditado, é verdade. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aí vem este versículo aqui, fala do Espírito Santo também. E estava ali a profetisa Ana. Eita, Ana abençoada, que você seja uma Ana, minha irmã, e que sejamos sempre um verdadeiro Simeão, com as qualidades de justo e temente a Deus. Estava ali a Ana, filha de Fanuel. Diz Lene Santos, só o Espírito Santo para nos conduzir no processo do perdão. Não, tem que ter a sua boa vontade de perdoar também. Espírito Santo, ele não arromba a porta. Espírito Santo é santo. Então tem que ter a minha liberdade, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então se você fechar, está fechado. Se você abrir, o Espírito Santo vem e te ajuda e te faz feliz. Só o Espírito Santo para nos conduzir o processo do perdão, se eu der lugar. E se ele não nos conduzir de nós mesmos, não perdoaremos. Não, não, não. Eu que tenho que dar lugar para ele operar, porque ele deu o livre-arbítrio de você escolher ou perdoar ou reter. Abra o seu coração, perdoa, e o Espírito Santo acrescentará coisas boas. Que ele te ajude apenas a convencer. Tamara Maraú, Deus abençoe. Tamara Maraú, Nice Pacheco, Hilda Ramos, Almira Silva, povo bonito, que levanta cedo para dizer bom dia, Espírito Santo. Mas vamos lá. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Olha como o doutor Lucas conta a história desta mulher. Era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos e desde a sua virgindade era viúva. Interessante, né? Fiel. Era uma viúva que dedicou a sua viuvez à obra de Deus. E era de quase 84 anos. E não afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração. Olha que viúva abençoada, não era viúva fofoqueira não. Oração e jejum na igreja ali, ó, buscando a bênção de Deus. Lígia Magalhães está conosco. Genilde Guerra acordou agora, não foi, Genilde? Deus te abençoe. Jejum e oração, noite e dia. Ela morava na igreja. Talvez ela fosse uma obreira, uma diaconisa, limpava os bancos, colocava água para o sacerdote. Ela era dedicada à obra de Deus, esta Ana aqui, crente, dedicada, dedicou toda a sua viuvez com sinceridade à obra do Senhor. Ela era cheia também do Espírito Santo. Pode ver que o velho Simeão chegou lá, ela já estava. Agora veja o versículo 38 encerrando. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela tornou uma verdadeira. Ela tornou uma verdadeira evangelista. Aos 84 anos, ela começou a evangelizar e a falar de Jesus. Mas ela tinha espaço em sua vida para o Espírito Santo habitar. Ela orava, jejuava, consagrava e dedicava a sua vida à obra do Senhor. O que eu aprendo com esta mensagem? Eu preciso ter
você precisa ter, nós precisamos ter a presença do Espírito e abrir o coração para ele operar. E quem tem o Espírito Santo perdoa. Quem tem o Espírito Santo abençoa. Quem tem o Espírito Santo louva. Quem tem o Espírito Santo está na igreja. Quem tem o Espírito Santo, ele é transmissor das bênçãos espirituais. Tá bem? Abra a Bíblia nesta quarentena hoje, Lucas, capítulo de número 2. Deus te abençoe. Vamos aproveitar os 4 minutinhos que temos. Estamos em cadeia com a cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, e aí ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook. Vocês podem entrar em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, 3 páginas, ou pelo YouTube, aonde você encontrará também muitas coisas boas, mensagens e programas gravados. Tá bem? Divulgue o Bom Dia Espírito Santo em seus grupos, mande para as pessoas dos seus grupos e evangelize através da voz do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Amanhã estaremos na Catedral, a distribuição do Santo Óleo. Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração, chave de carro, carteira de trabalho. Ponha a mão em cima da enfermidade que te incomoda. Abra o seu coração. Ore pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido que foi preso por aquela pombagira de trança que o amarrou. Vamos aproveitar os 4 minutinhos que temos por esta rede de computadores e de rádios. Vamos falar com Deus, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora por todos. Eu quero te agradecer pelo domingo, pela celebração da Santa Ceia e pelas almas que ganhamos e pelas pessoas que reconciliaram diante do altar. Obrigado, Senhor, pelo grande e abençoado domingo. Hoje é terça-feira. Eu abençoo o dia de amanhã. Eu abençoo aqueles que me ouvem pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas páginas. ICB Bahia, Daniel de Oliveira, por estas emissoras de rádio ICB, RN, Cruzeiro, Cultura ou rádios comunitárias. Que a mão de Deus alcance os nossos ouvintes. Eu oro pelas crianças. Há mais de 25 anos o Senhor me mandou orar pelas crianças, pelos estudantes, pelo trabalhador do campo, da cidade, pelo motorista de ônibus, de táxi. Eu oro pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Vigilantes, Seguranças, Guarda Municipal. Eu oro pelas autoridades constituídas, por cada deputado, senador, prefeito, governador, o nosso presidente.
Que a mão do Senhor abençoe Brasília e seja repreendido aquela nuvem maligna de confusão que pairou diante do nosso Congresso. Que o Senhor nos dê o livramento. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Eu consagro o santo óleo que esta pessoa está segurando agora, em um vidrinho, em um frasquinho, em uma latinha. Que a mão de Deus o consagre. Eu abençoo este copo com água, estas chaves, estas carteiras, papéis, documentos. Em nome de Jesus. Eu oro por esta pessoa doente, que está ardendo em febre, tossindo, com dores nas costas, com esta úlcera, esta gastrite, esta hemorragia, esta pressão alta, esta angina, este infarto, este AVC, esta diabetes. Que o milagre de Deus aconteça. Esta doença nas trompas, no útero, no ovário, nos testículos deste homem, nas próstatas, na bexiga. Que o milagre de Deus aconteça em nome de Jesus. Nós abençoamos o óleo, a água e os objetos que estão no rádio. Esta caixa com medicamento. Que este medicamento tenha um efeito excelente, além da ciência, a bênção de Deus. O Senhor abençoou o medicamento para Ezequias usar aquela pasta de figos. Abençoa também este antibiótico, este xarope. Consagra este medicamento contra colesterol, diabetes, câncer. Que o milagre do Senhor aconteça. Eu repreendo todos esses espíritos de depressão, de amnésia, de esquecimento, de Paxto. Este espírito maligno de depressão, de insônia, de pesadelos, estes sonhos malignos. Que o milagre de Deus aconteça. Que haja cura nestes seios, neste ovário, neste útero, neste sangue. Eu repreendo estes vírus e viroses, germes e bactérias, toda maldição que veio do Egito, toda maldição que veio da Babilônia, toda maldição que veio do deserto, dos cemitérios, das cachoeiras, das cascatas, dos roncós, toda maldição que veio da feitiçaria, da idolatria, da velha Roma, nós repreendemos em nome de Jesus toda maldição do morcego, do dragão, da serpente. Seja repreendido as bactérias, germes e vírus. Que o milagre aconteça agora. A cura destes pulmões, destas pleuras, destas vias respiratórias e circulatórias. Em nome de Jesus, eu repreendo estes vírus e viroses. Este coronavírus, que morra todo mosquito da dengue, da chikungunya. Nós expulsamos e vencemos no poder da oração, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Que estas pessoas recebam a força da fé que Deus colocou em mim. Eu os abençoo em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira.
estou tão longe de vocês, mas pela fé estou dentro da sua casa. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com o abraço da bênção. Receba o marca-passo espiritual, a cura desta pressão, a cura desta doença no seu esôfago, no seu fígado, em seus intestinos, este AVC, esta dor de cabeça, esta doença na cervical, esta infertilidade em suas trompas, em seus óvulos, em seu útero. Seja curado desta enfermidade íntima agora, esta frieza, esta impotência. Seja curado deste coração doente, deste estômago. Receba a sua bênção. Este demônio de loucura, de depressão, de paixão carnal, este espírito do suicídio, da morte, eu repreendo da sua vida esta frieza espiritual, este desânimo com as coisas de Deus que entrou na sua vida. Sai agora. O que Deus pôs em mim, eu transfiro para a sua vida. Paz e prosperidade, equilíbrio e fidelidade. Receba a sua bênção aí aonde você estiver. Receba agora. Receba agora. Se você sentir arrepios, vontade de chorar, as pernas trêmulas, não se preocupe não. É o mal saindo e o Espírito de Deus te abençoando. Receba Luciene Frois, Roberto, receba a sua empresa, a bênção Tranval Silva de prosperidade. Recebam filhos e filhas a bênção que Deus pôs em minha vida. Tá bem? Beba agora esta água que estava próxima ao seu receptor. Pegue o frasquinho com óleo e se unge. E tenha um dia de paz. Acesse a minha página Daniel de Oliveira pelo Facebook, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Tá bem? Deus te abençoe. Amanhã eu estarei aqui 5 horas da manhã. Divulgue o nosso programa para que possamos ganhar almas para Jesus. O nosso assunto é almas para Jesus. Não tem outro assunto. Tá bem? Deus os abençoe. Eu continuo agora pela rede de rádios até 7 horas da manhã. Bom dia, com a paz do Senhor. Abraço do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. E amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas. Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Bom dia, Marinês. Bom dia, Jucimeire. Bom dia, Naná. Bom dia, Maria Soares. Bom dia, com a paz do Senhor. Shalom, shalom, adoro.